Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro texto Moisés Nussensweig, curso de Física Básica, volume 2, a parte de fluidos. Capítulo 2, questão de número 8. Vou ler o enunciado e em seguida resolver o problema. Então na questão 8 diz o seguinte: um filete de água escorre verticalmente de uma torneira de raio A com escoamento estacionário, de vazão Q maiúsculo. Acha a forma do jato de água que cai, determinando o raio ρ da seção transversal em função da altura Z da queda. Está aqui a figura com a orientação Z positivo para baixo, o raio ρ radialmente a queda, longitudinalmente a queda o eixo Z e a origem exatamente no início aqui da torneira, tá? Com água. Então vamos resolver o problema do Moisés, né? Então tá aqui, vou fazer a explicação. Então o mesmo desenho, né, que tá lá, né, eu coloquei aqui, né, então tem raio A, raio ρ, né, então aqui inicialmente a torneira tem raio A, mas aqui esse filete de água, em qualquer ponto que você escolher ao longo desse eixo axial aqui de queda, você vai ter um raio ρ, né? E há uma relação entre esse ρ e essa altura Z que é positiva para baixo. Ele quer que você encontre essa relação, tá? Então tem gravidade no local, a vazão Q da torneira, tá? Com a água, o escoamento é estacionário, ou seja, o campo vetorial V de escoamento é exatamente função somente da posição, não depende do tempo. E aí a origem do meu sistema é exatamente aqui. Então, vou fazer a análise agora. Então, a vazão, pessoal, nós sabemos que a vazão ela é dada por essa integral, né? Então, Q, que é a vazão, é igual a integral aberta de uma superfície de V escalar ds. V é o campo de escoamento, né? O campo vetorial V, né? Das partículas portadoras do fluido. Produto escalar com o elemento infinitesimal dessa área aqui, da área transversa à torneira, tá? Por exemplo, então você pode chamar de Q0 a vazão que sai exatamente nessa superfície, aqui, né, na parte de cima, né, logo saindo da torneira. Então você chama de Q0. Esse Q0, o que é dado por essa integral? É a área, que é π. Aqui eu estou considerando essa área como sendo na forma circular, certo? Então é πa² vezes velocidade V0. Também a velocidade V0 é a velocidade que passa exatamente nessa superfície aqui saindo da torneira, tá? E aí, num ponto mais embaixo, né, eu vou chamar de Q, a vazão, né, ela é dada pelo exatamente essa seção transversa aqui, eu vou considerar como sendo um círculo, então é π, o raio ao quadrado, que no caso aqui é ρ, tá? Nessa posição aqui é ρ, vezes o vetor V de escoamento, tá? Então V0 é a variável aqui que saindo da torneira e Q0 também está relacionado com o raio A, tá? E aqui embaixo tem uma vazão Q, um raio ρ e um campo de escoamento vetor velocidade V, tá? Então nós sabemos que toda a água que passa pela torneira aqui, nesse ponto, nessa referência, não é perdida, não é destruída, não é desviada para nenhum canto. Toda essa água, né, toda essa vazão que sai por essa área vai exatamente passar exatamente na parte de baixo. Então, toda a água que passa na parte de cima também vai passar na parte de baixo. Logo, essas duas vazões são iguais, né? Então, isso é a conservação da vazão, né? E aí, você diz que Q é igual a Q0. Então, quando Q é igual a Q0, você consegue relacionar os raios, ρ e A, e os campos, os valores em módulo do vetor velocidade. E aí, você pode isolar, né? Depois de uma certa área, você passa o A para o outro lado, fica ρ² sobre A², e o que fica V0, V0 do lado direito, e passa o V dividindo. Então, quando você igualar aqui essas duas quantidades, você pode isolar exatamente através dessa equação, né? Ou vai obter essa equação. E aí a pergunta é, então eu já tenho ρ, que é o que foi dado no problema, o raio A, a velocidade V0, ele não me deu, mas eu posso relacionar esse V0 com o A, né? E posso relacionar com a vazão. E esse Q0 é igual a Q, ou seja, eu posso relacionar Q, A com V0. Mas esse V, ele está aqui espúrio, né? É uma variável que foi colocada no problema, mas não
que eu coloquei no problema, mas não é dado na questão, tá? Então, como é que você vai eliminar essa variável V? Então, você vai ter que usar a chamada equação de Torricelli. Por quê? Porque o campo é constante, né, ao longo dessa queda, tá? Então, uma variação de altura pequena, né? Então, o campo é praticamente, a aceleração é constante. Então, você vai relacionar a velocidade com que ele chega lá embaixo, V ao quadrado, é igual a V0, que tinha inicialmente aqui na superfície, mais 2G vezes essa altura Z, né? Lembra que essa variação de altura para baixo ela é positiva, né? E o G também está apontando para baixo, é positivo. Então, o sinal fica preservado aqui. Então, o V é só passar o quadrado para o outro lado na forma de raiz. Então, o V vai ser V0 quadrado 2G Z raiz quadrada. Então, você vai substituir exatamente aqui essa expressão aí para o V. Quando você substituir, você vai encontrar exatamente essa relação que está na resposta do problema, tá? Onde esse V0 pode ser escrito em termos de Q e A quadrado, através dessa igualdade aqui, ó. Perfeito? Então o problema fechou, acabou, mas eu vou continuá-lo porque ele é interessante e dá para explorar outras discussões, tá? Então, após uma certa álgebra, você pode, sabendo que V0 pode ser escrito em termos de Q, né? E A aqui, tá? E aí você passa esse A quadrado que está dividindo para cá, multiplicando, e você passa esse quadrado para o outro lado na forma de raiz, você tem uma relação de ρ e Z, que é o que ele quer, que é o que ele pede, né? Então, quando você faz essa álgebra, depois de uma certas passagens, né? Depois de uma certa álgebra, você encontra que ρz, esse ρ em função da altura z, é igual a dividido por 1 mais k z elevado a 1/4, ou seja, uma função semelhante a uma hipérbole, né? Só que a diferença é que tem um termo aqui no expoente, tá? E esse k é exatamente 2 vezes πa², que tudo isso elevado ao quadrado vezes g. Ou seja, você acaba de escrever ρ em função somente de z, tá? E tudo é dado em termos das variáveis do problema, que é a, q e g, tá? Então, para analisar essa equação, então, primeiramente, eu vou analisar 3 casos, né? Na verdade, 4, né? Então, o caso 1 é quando K é zero. Quando K é zero, esse termo some e fica só ρz igual a A. Então, quando é essa situação física, quando K é zero? Então, quando K é zero, pode ser em duas situações. Quando não há gravidade no ambiente, ou seja, G igual a zero. E quando esse Q ele tende a infinito. Quando esse Q for muito grande, toda essa expressão tende a zero, ou seja, o K tende a zero, tá? Então, pode acontecer a vazão ser muito grande ou então o G ser nulo. Então, isso faz com que, ao longo da queda, o escoamento fique quase, né, ele fica quase, o filete de água fica quase exatamente o diâmetro do próprio raio aqui da torneira, ou seja, ele vai cair quase reto, né, a queda. Aqui, tá? Eu vou já explicar com detalhes essa situação aqui no gráfico. O caso 2 vai ser quando K tende a zero. Então, quando K tende a zero, G tende a zero e Q tende a infinito. Então, o ρz é exatamente dado por essa expressão, onde esse K é muito pequeno. O caso 3 é quando esse K é muito maior que 1. Quando ele for muito maior que 1, esse G tende a infinito ou o Q tende a zero, tá? Então, explicar esses 3 casos aqui no gráfico, né? Então, quando você olha o gráfico, para o caso 1 é quando K é igual a zero. Então, quando você está exatamente quando G é zero, quando Q tende a infinito. Então, quando a vazão é muito grande, praticamente o filete de água ele vai seguir a queda praticamente o mesmo diâmetro da torneira, certo? Quase reto. Então, é o resultado aqui que está exposto em vermelho. Então, aqui é ρ em função de z. É como se eu estivesse olhando aqui esse eixo ρ, aqui, ó, e o eixo da queda z. Então, eu estou olhando essa figura como se eu estivesse olhando essa figura girada de 90 graus, para dar exatamente a comparação do gráfico com a torneira. Então, ρ está na horizontal e z está na vertical. Então, você gira esse gráfico aqui no sentido horário, 90 graus.
Quando você gira 90, esse ρ vai estar horizontal e o Z vai estar vertical para baixo. Então você vai ter aqui exatamente a água caindo quase em linha reta aqui, quase em linha reta não, em linha reta, exatamente o mesmo diâmetro, ou seja, quando essa vazão é muito grande, cai muita água, ou então quando não há gravidade, você tem o caso 1, né? Então imagine uma situação em que alguém dá uma pressão lá em cima e empurra a água, então por inércia a água vai cair num ambiente onde não tem gravidade, e aí ela vai cair em linha reta, e aí veja que esse afunilamento aqui, né, da água, ele depende de dois parâmetros, da gravidade do local e também da vazão, tá? Que é o quê? O caso 2 é quando o K é muito pequeno, então quando o K é muito pequeno, a deformação em relação ao caso 1 é praticamente bem pequena, né? O caso K igual a 1, quando o K for igual a 1, aqui, então você vai ter o comportamento aqui, né? Então, caso 1, vermelho, caso 2, tracejado, azul, contínuo, preto, é o K igual a 1, a mesma equação. E quando a vazão, o caso 3, quando o K é muito grande, é muito maior que 1, esse G é muito grande, ou seja, o campo gravitacional faz com que o filete de água realmente ocorra logo um afunilamento dele rapidamente, ou então quando a vazão é muito pequena, a água está bem pouquinho a vazão, né? Então logo rapidamente ocorre o afunilamento aqui desse filete de água. Então você vai perceber aqui, olha, o gráfico tracejado em preto aqui, ó, que é o caso 3, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!